Nosso convidado, presidente Secov RS HD, Moacir Chux, já está conectado conosco. Alegria receber no Consumidor RS, presidente do Secov RS HD, presidente Moacir Chux. Bem-vindo, presidente. Muito obrigado. É sempre bom estar falando contigo e acredito que sempre desses nossos diálogos surgem coisas interessantes. Com certeza. Presidente, já estamos no segundo semestre do ano. É impressionante a velocidade que o tempo passa. Me lembro quando jovem que achava que o tempo demorava a passar. Esperando completar 18 anos a maioridade, foi um tempo imenso, uma eternidade. Hoje a coisa passa assim. É verdade. Segundo semestre. Que avaliação o senhor pode fazer, presidente, do nosso mercado imobiliário nesse primeiro semestre? Locação, compra e venda e condomínios. Como é que aconteceu nesse primeiro semestre? Ano com governo federal novo, muito tumulto, agora com essa aprovação dessa PEC aí, meu Deus do céu, como é que aconteceu esse ano, presidente? Olha, o primeiro semestre de 2023, ele praticamente continuou o embalo do ano passado. Eu digo isso porque, de fato, não tivemos uma grande explosão de venda ou de locação, etc. Nós estamos no mesmo diapasão e acreditamos que agora, para o segundo semestre, algumas medidas do governo poderão dinamizar o setor. Opa, que bom. Por que as coisas não andam melhor? É porque o juro está muito alto para financiamento. Com o juro alto do financiamento, a prestação fica alta, e a prestação sendo alta, não há renda adequada para poder assumir essa prestação. Então, isso aqui é um banho de água fria para os negócios de compra e venda. Mas o mercado imobiliário, eu faço sempre questão de dizer, ele é pujante. Então, nós temos hoje mais ou menos de 10% a 20% menos negócios imobiliários na compra e venda, e depende do mês, mas o mercado imobiliário, apesar das crises, apesar da pandemia, etc., ele sempre está em atividade. Se não é o lançamento, é o usado e é vendido, as pessoas querem o teto próprio para o abrigar. Então, essa é a questão. O grande nó que estamos enfrentando, e isso é em todo o Brasil e também em boa parte do mundo, é o comercial, porque temos muita loja e muita sala vazia à espera de inquilinos. Inclusive, as próprias vendas de salas e lojas também estão paradas, porque se não temos quem as ocupe, não vamos ter que vender. Não é? Então, claro. Então, o que se espera é uma redinamização da economia. Claro. Porque, se isso acontecer, tudo começa a andar de novo, andando para frente. O que se espera para o mercado imobiliário? Porque o mercado imobiliário, os preços não caíram, eles simplesmente não aumentaram. Eles continuaram. E agora, considerando os últimos 5 anos, eles teve um pequeno aumento aí de 5%, 10%, de acordo com algum imóvel que tenha algo diferenciado. Então, ele experimenta uma alteração. Então, no que tange a compra e venda, nós continuamos operando, e digo para todos que isso é importante, porque o pessoal fica desanimado, porque as propriedades demoram a ser vendidas, mas isso não deve ser motivo de desânimo, e é justamente porque esta é uma fase onde está todo mundo cauteloso. Mas quem tem um imóvel e não está devendo por ele,
ele pode ficar tranquilo, porque algum dia vai chegar no ponto em que esse imóvel vai valorizar e as pessoas terão um patrimônio atualizado para o seu tempo. Isso é importante. Tudo tem a ver com o movimento da economia. Se a economia anda, os imóveis seguirão seu rumo tranquilamente. Se a economia ainda patina, teremos Claro. esse problema ainda, né? E a gente entende o seguinte: o imóvel ele leva da concepção até a entrega, no mínimo 3 anos. Então, é um problema que os incorporadores têm de enfrentar, porque ele tem que tomar uma decisão hoje que vai valer para daqui 3 anos, e isso é complicado. É complicado porque quando chega lá na meta, o mercado já mudou, já não tem sol, e assim vai, né? Quer dizer, essa é a questão. No que tange às locações, Deixa eu fazer uma pergunta ainda antes sobre compra e venda, presidente, por favor. O IBGE divulgou agora o censo. Não sei se a gente pode acreditar piamente nesse censo. Aqui em casa, por exemplo, nós não respondemos pergunta de censor. Não tiveram aqui em casa. Não sei se teve na casa de algum condomínio onde eu moro aqui. Mas mostrou que as nossas cidades do litoral cresceram muito, presidente, em população. 30%, uma, 40%, outros valores assim, percentuais elevados. O mercado imobiliário, compra de imóveis no litoral, continua aquecido, presidente? Olha, até onde a gente sabe, porque o problema do litoral, ou seja, esse mercado que é considerado segunda residência, algo que caminha um pouco em paralelo, ele não é muito confiável no Entendo. sentido da estatística. No entanto, o que se sabe é de que, sim, os negócios na praia e da serra continuam sendo realizados. Tanto é, porque uma coisa que a gente aprende na economia é que tudo depende da confiança do empreendedor. Claro. Quando o empreendedor tem confiança, é porque ele tem algum dado, nem que seja a intuição, mas ele tem algum dado que o impulsiona. E o que estamos falando? Nós estamos falando dos loteamentos e criação de condomínios no litoral. Já, no mínimo, 3 condomínios, eu me lembro assim, que estão sendo construídos e estão sendo vendidos. E estão sendo bem vendidos. O pessoal está mesmo? estão comprando os terrenos e pretendem construir. Até porque falam dos imóveis, mas justamente o imóvel é um grande preservador de economia, nesse sentido. Hoje a gente aplica no mercado financeiro, se consegue 1% ao mês, está bem contente, etc. Mas nós estamos sempre sujeitos a algumas intempéries. Por exemplo, o governo toma uma medida e isso afeta até o valor do dinheiro. Por exemplo, hoje o dólar está abaixo de R$5, a 4,80, 4,79, por aí. E a bolsa está em 120 mil pontos. Quer dizer, é lá em cima. Ou seja, o pessoal está querendo comprar ações porque não está confiando muito na renda fixa. E o imóvel é algo que tu aplica e está enxergando ele. Seja um terreno e seja um apartamento, uma casa. Então, o imóvel sempre há de ter seus aficionados e ele sempre terá essa propriedade de reserva de valor. Isso é muito importante. Dependendo dos altos e baixos da economia, ele pode perder um pouco o valor. Perder valor não perde, mas também não aumenta, etc. Então, o que se observa hoje é que as pessoas estão investindo em imóvel como reserva de valor e também
também com o pé atrás nos investimentos financeiros, não que os emitentes das letras, etc., não mereçam confiança, mas acontece que, de uma hora para outra, dependendo de uma penada do Banco Central ou do governo, os papéis poderão ter uma renda menor. Com certeza. Então, esse mercado investidor, e eu me refiro àqueles que investem maciçamente, eles podem querer cair fora. E é isso que é o que importa, né? Claro, é verdade. Muito bem. O senhor ia falar agora dos condomínios. Bom, podemos falar dos condomínios. O condomínio é um sistema de morar que veio para ficar também, porque o condomínio ele é uma aglutinação de pessoas que economiza dividindo a aplicação em segurança e valores também, porque tudo é compartilhado, etc. Então, o condomínio veio para ficar. Evidentemente que tem lá seus inconvenientes. Por exemplo, a gente, quando convive com outras pessoas, está sujeita a alguns percalços, aí, por assim dizer. Mas o condomínio veio para ficar e pode-se dizer que o condomínio horizontal e o vertical estão valendo, estão frutificando. Porém, temos que entender uma coisa. Como nós falamos no início da nossa conversa, tudo depende de confiança. Claro. Os próprios lançadores de imóveis não têm hoje a confiança que tinham no passado. É bem verdade que eles lançam mão de pesquisas, etc., pesquisas de mercado. No entanto, sabe-se que os lançamentos estão em menor número do que há 5 anos atrás. Por quê? Justamente porque o incorporador está mais cauteloso. Ele precisa ter um pouco mais de segurança, um pouco mais de confiança que o mercado há de absorver o seu produto. Além do que, conforme já dissemos antes aqui, é que um produto que é planejado hoje só vai ser consumido, de fato, daqui a 3 anos. Então, tudo precisa convergir, digamos, para que atinja o mercado no devido tempo. Ainda bem que foi criado o sistema de venda durante a construção, que isso garante a continuidade da entrada de dinheiro e isso dá uma certa segurança. Mas o que se pode saber pelas pesquisas é de que o mercado, digamos, luxo, né? O mercado lá de cima, esse continua bem, mas os incorporadores sabem que não podem lançar muitos prédios simultaneamente no luxo, porque senão vai empacar. Mas esse mercado vai bem. E a inadimplência nos condomínios, presidente? A inadimplência, como é que está? A inadimplência de condomínio hoje está entre 15% e 17% no primeiro dia. E é um índice que passou a vigorar depois da entrada em vigor do Código Civil lá atrás, que permite, digamos assim, que não se cobre mais que 2% de multa, esse tipo de coisa. Então, a gente percebe que o pessoal, muitas vezes, paga o cartão de crédito, mas não paga a taxa condomínio. E isso é assustador, porque isso que temos é uma média. E aí gostaria de ressaltar que o problema é que, por ser uma média, a gente sabe que tem condomínio que tem 40% de inadimplência. Isso é muito grave, a ponto de quando chega um condomínio chega a esse patamar de inadimplência, ele tem que praticamente se cotizar com os demais para não perder
para pagar a água e a luz, porque senão fica realmente... E quando tem empregados, então é pior ainda, né? Então, isso é complicado. Então, mas o condomínio é uma forma inteligente de morar, porque ele é bem administrado, dá segurança, isso e aquilo. O problema que sempre tem em condomínio é barulho, às vezes. São os condôminos que são muito introspectivos, digamos assim, só pensam no seu umbigo. Isso é ruim, porque quando a gente vai morar em condomínio, tem que pensar que não pode fazer barulho, que precisa pagar a conta direitinho, que não pode botar lixo nos corredores e assim por diante. Né? Evidentemente. E o mercado de locação, presidente, como é que está esse mercado? Qual foi o comportamento dele nesse primeiro semestre? Olha, ele continuou, como eu disse, continuou o mesmo embalo dos últimos tempos e continua. Houve um ligeiro acréscimo na velocidade de locação. Isso é bom. Então, não, é que houve um ligeiro acréscimo na demora em locar. Então, na demora. Então, por exemplo, nós tínhamos, no ano passado, uma média de 13 meses para alocar, em média, um imóvel. Fechado 13 meses. 13 meses, isso em média. Eu sempre falo isso, média, porque é importante ter aquele imóvel maravilhoso, um preço adequado, ele aluga no dia seguinte. Mas quando não é assim, ele vai demorar. Então, vai encontrar pessoas que dizem, eu estou com meu imóvel lá e não alugo, que não sei o quê. Bom, é verdade. É que tem muito imóvel ainda para alocar. Especialmente o comercial. O residencial, lentamente, ele vai sendo desovado. Agora, o comercial é um grande problema, que não existe ainda a confiança do empresário de se lançar. Né? Então, a gente vê assim que o último bastião da resistência do inquilino está no shopping. E quando entra no shopping e vê lá os tapumes, onde ali tinha uma loja e já não tem mais a loja, significa que o aluguel ficou muito alto e que não houve, veja bem, não houve condições de se acertar o shopping com o lojista, esse tipo de coisa. Isso é algo que preocupa, porque quando o shopping prefere ficar com a loja vazia, é porque realmente ele não tem mais condição de baixar o aluguel, etc. Claro. Até porque o shopping, além do aluguel, ele tem um condomínio elevado, ele tem que manter a segurança e a limpeza e a iluminação e a movimentação no sentido de atrair público. Então, é uma situação bastante complicada, porque os donos de shopping, evidentemente, procuram trazer rentabilidade ao shopping. E os lojistas têm também seu sentido de lucratividade. Então, enquanto essas duas necessidades não conseguem se compor, vemos os tapumes lá nas lojas. Então, quando o shopping tem muito tapume, é porque a situação está realmente dramática. O senhor teve recentemente, agora, num evento promovido pelo deputado Gustavo Vitorino, meu fraterno amigo, na Assembleia Legislativa, e vi que o senhor se pronunciou lá. Que evento foi esse, presidente? Sim. Bom, eu tenho ido em alguns eventos que a Assembleia Legislativa do nosso Estado é muito atuante. Isso. Do que eu me lembro de ter me pronunciado, eu me pronunciei sobre o caso... sim, um deles foi a questão de invasão zero. Isso, invasão zero. Invasão zero, porque nós temos casos, porque o sentido do movimento é muito mais a parte do campo rural, né?
campo lavoura. Mas aqui na cidade, às vezes, acontece isso também. Acontece também. O imóvel fica fechado, quando se vê alguém já entrou, esse tipo de coisa. Então, esse sentido, que foi o objeto do meu pronunciamento, é de que a propriedade alheia tem que ser respeitada. Perfeitamente. É um princípio constitucional, não é, presidente? Meu Deus do céu. Exatamente, porque isso é uma das bases da civilização. Da democracia, do Estado de Direito. Meu Deus do céu. Exatamente. Então, é preciso que haja conscientização. E eu mencionei, inclusive, na minha fala, na Assembleia, é de que o próprio presidente da República já declarou: não há necessidade de invadir, porque tem terra para todos. Tem terra para todos, tem que fazer reforma agrária, é isso aí, tem que dar título de terra para esse povo. O problema é que também em outros âmbitos, de outros setores também tem, é a politização. Exatamente. Entende? O pessoal reclama, pois é, mas quando o líder do Sem Terra está viajando pela Europa e vai até... Meu Deus do céu, nem me fale, isso foi uma coisa perigosa. Acaba dando uma outra feição a uma aspiração legítima, que é a da terra para ser desenvolvida, né? Agricultural. Presidente Moacir Chucks, agradecer muito sua participação conosco. É sempre um prazer. É sempre uma alegria reencontrá-lo, revê-lo, a gente absorver esse seu conhecimento todo. O senhor tem um departamento econômico de estatística, é muito forte, as suas informações são precisas, e eu termino essa entrevista com a tranquilidade de dizer que o mercado imobiliário do nosso estado está indo bem. Se a economia melhorar, ele vai melhorar mais ainda, mas está indo bem. E eu quero só lhe cumprimentar, transmitir um grande abraço, presidente, para a sua diretoria toda. Alguma consideração a mais, presidente? Eu sempre gosto de finalizar as nossas conversas relembrando que, primeiro, o imóvel é uma das alavancas da economia. Segundo, é uma excelente reserva de valor. Isso. E terceiro, quem compra terra não erra. Não erra, é verdade. Presidente, uma alegria revê-lo. Um abraço carinhoso, presidente. Igualmente, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Até uma próxima.